Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Todos estão ouvindo? Amém? O pessoal está ouvindo, graças a Deus. Queridos, é muito bom estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Tem sido um desafio, como o pastor falou, as atividades do mestrado, e a igreja tem me abençoado, além das orações, também cooperando com essa capacitação. Eu sou muito grato ao conselho da igreja e as orações dos irmãos. Falando nisso, uma das atividades do mestrado no módulo anterior era da gente fazer um planejamento de sermões para a igreja. E aí a gente pensou nos sermões que seriam oportunos para nós fazermos até o final do ano. E agora em dezembro, então, a gente pregaria sobre alguns testemunhos no Evangelho acerca de Cristo. Uma vez que nós estamos num período natalino, seria oportuno, então, a gente falar do que José, nós cantamos aqui um hino que se refere à resposta de José quando o anjo aparece para ele no sonho e que ele obedece, né, o chamado do Senhor de permanecer com Maria, assumir aquela família e cooperar para o sucesso do plano da redenção através do nascimento de Cristo Jesus. E nós então vamos trabalhar esse mês, ou vamos tentar trabalhar esse mês, uma série de pregações que tragam então o testemunho. Hoje vou trazer esse texto de Mateus capítulo 1, vamos estar vendo outros textos correlacionados, também o testemunho de Maria, o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de seu filho, e essa vai ser a tônica durante esse mês de dezembro, de modo que eu peço a oração dos irmãos, e também quero convidá-los. Hoje, como eu vou pregar no texto do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1 e 2 é uma espécie de prólogo, né, de introdução de Mateus ao livro, que vai trazer quatro grandes sermões, que é onde vai ser ali a mensagem do Evangelho, vai estar ali, mas ele começa falando do nascimento de Jesus, fala de genealogia, fala do nascimento de Jesus e fala da visita dos magos, dos sábios do Oriente. É o único livro que trata disso. E eu fiquei estudando esses dias e pensando em pregar sobre essas duas coisas. Mas, pela graça do Senhor, eu vou falar somente sobre José hoje, sobre essa aparição do anjo a José, essa palavra que o Senhor trouxe a José e que Mateus fez questão de registrar, diferente de qualquer outro dos autores dos evangelhos. E quarta-feira, como eu tenho a oportunidade de pregar aqui, quarta-feira, dia 11, na reunião de oração e doutrina, eu quero convidar você a vir pegar a segunda parte do sermão. O sermão não vai ficar partido, você vai sair daqui com a graça do Senhor, com a mensagem do Evangelho do seu coração, mas quarta-feira a gente vai ver a mensagem, aquilo que os sábios do Oriente pensam a respeito de Jesus. Porque eles estão ali naquela história e é uma complementação daquilo que vamos tratar hoje. Então, todos estejam convidados a participar desses domingos em que a gente vai estar tratando aqui, nesse período natalino, desses aspectos daquilo que a Escritura, especialmente os Evangelhos, dizem a respeito de Jesus. No dia 22, eu já estou antecipando os avisos, né, pastor? No dia 22, nós vamos ter a apresentação aí no boletim, já serve já para fazer essa correção. No boletim tem um aviso que nós teremos o musical de Natal e a reapresentação do musical na quarta-feira, dia 25. E nós conversamos, a coordenação do departamento infantil alinhou com o maestro Neto, e acho que o pastor já está sabendo, no domingo, dia 22, nós teremos a apresentação do musical infantil. Então, as crianças, por que é que nós não tivemos oração pelas crianças hoje? Ninguém percebeu, não foi? Que ninguém chamou criança para orar aqui na frente e tal, coisa estranha, não estão trazendo mais criança para a igreja. Não é isso. É porque as crianças, elas durante esse mês, pela manhã, elas assim que chegarem na igreja, elas vão ensaiar antes da divisão de classe, que nós estamos tendo lá também a temática de missões, mas antes de começar a divisão de salas,
ou a aula lá sobre missões, elas vão estar ensaiando. E à noite também, nesse primeiro momento do culto, elas vão passar direto lá para o ensaio e vão ficar ensaiando antes da aula da noite, tá bom? Então eu peço que os irmãos que têm criança que ainda é em idade para participar do DI, que tragam os seus filhos no horário, porque senão eles não vão ensaiar, vão ficar aqui na frente no dia 22 só. Aí, para que eles cantem com fervor e que a igreja em um só alma, um só coração esteja louvando a Deus também com eles. Então você traz no horário, 10 horas da manhã, no domingo pela manhã e à noite às 18 horas para que eles possam ensaiar. Não estava aqui esse aviso, mas já foi dado. Queridos, mas quando eu falando sobre Natal assim, e a gente pode até perguntar, mas a gente vai se submeter a essa temática secular, está falando sobre Natal? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o verso 24. Mateus 1, de 18 a 24. É verdade que o Natal se transformou numa festa secular, uma festa que a gente se preocupa com um montão de coisas, uma festa extremamente comercial, a gente se preocupa com a ornamentação da casa, com as luzes, com árvore e com os presentes, amigo secreto, com ceia, o mês que todo mundo quebra os regimes. Mas há alguns que discutem sobre a origem da festa, que na verdade é uma origem pagã, que a igreja romana fez um ajuste para ali colocar o nascimento de Cristo, mas em que pese todas essas coisas, é interessante nós refletirmos o porquê nós devemos falar sobre o Natal, porque que isso é importante. Como cristãos, nós temos motivo para celebrar, já que toda a história da humanidade, especialmente a história que nos está narrada e deixada como vontade de Deus para nós, ela trata, de algum modo, do nascimento de Jesus Cristo. E essa história muda a forma de nós vermos a realidade. Como nós vamos ver, mudou a forma de José encarar o problema que ele estava passando, e muda a forma como nós enxergamos a nossa vida, como nós enxergamos tudo o que acontece ao nosso redor. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante, o autor do evangelho, do primeiro dos evangelhos aqui para nós, ele diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Ó Senhor, tantas e tantas vezes já lemos essa passagem, Senhor. Tantos e tantos natais nós já escutamos essa mesma história. Nós queremos suplicar a Tua graça mais uma vez nessa noite, Senhor. Que o nosso coração cauterizado, a nossa mente, ó Deus, embrutecida pela rotina dos anos, das festas, das celebrações, do secularismo, que
que nós possamos enxergar graça, Senhor, nessas palavras. Nós possamos enxergar redenção, nós possamos enxergar perdão de pecados, nós possamos enxergar, Senhor, a Tua presença ao nosso lado, em nosso coração, a nos dirigir nessa noite, como tens feito, Senhor, em todo o tempo na história, com o Teu povo. Agora, tem compaixão de mim, o Senhor sabe as minhas limitações aqui e temos sido testemunhas, Senhor, de que o Teu Espírito Santo faz o que quer, como quer, usando as palavras que quer e também prepara os corações por quem estivemos orando durante essa semana. Pedimos que o Senhor complete a Tua obra. Opere segundo o Teu querer, Senhor, e fala ao coração do Teu povo, para que saiamos daqui, Senhor, encharcados dessa mensagem. E que esse seja realmente um Natal celebrado com a presença do Emanuel. Em nome de Jesus, nós te oramos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados e na dependência do Teu Santo Espírito. Amém. Bom, meus queridos, Mateus provavelmente foi o segundo dos evangelhos a ser escrito. Ele deve ter sido escrito lá, alguns chutam a data do ano 64 depois de Cristo, por causa de algumas questões relacionadas à destruição do templo que ele registra ali, mas especialmente porque há muita concordância desse evangelho com o evangelho de Marcos, que foi escrito também antes da destruição de Jerusalém, ali por volta de 60, 70, lá em Roma. Os comentaristas acreditam que Marcos e Pedro estavam ali junto conversando sobre o que tinha acontecido e fizeram o primeiro evangelho. E Mateus fez Pápias, que é um dos historiadores do primeiro século, ele diz que Mateus usou, dentro dos oráculos que ele se cercou para escrever o seu evangelho, estava também o evangelho de Marcos. Então, ele escreveu possivelmente para uma igreja lá em Antioquia. E o contexto do texto que nós lemos aqui é que Mateus, ele vai várias vezes nesse evangelho, ele vai tratar de Jesus como rei. Ele vai falar do governo desse Jesus, que chega para reinar. E é por isso que há tantos registros de milagres, de expulsão demoníaca, porque agora o império das trevas está com seus dias contados, porque o rei chegou. E o rei chegou para tomar conta do seu reino. E Mateus vai trazer essa perspectiva do reino, do reino dos céus, do reino de Deus, muito presente no seu registro. E vai falar, então, há 4 discursos muito claros assim no Evangelho, e ele vai falar dessa figura de Jesus como o rei prometido, como o Messias, que cumpre as Escrituras sagradas, estabelecendo o seu reino em todas as nações. Mas falando de Natal, eu vi uma história do R.C. Sproul, que é falecido já, e ele conta num livro chamado Alma em Busca de Deus, que ele disse que quando era garoto, seus pais o faziam ir à igreja, como os meus pais faziam e como os pais de alguns aqui fazem. Um bom hábito, mas ele diz no livro que ele detestava ir para a igreja. Ele achava aquele momento do domingo o mais longo e o mais tedioso da semana, como talvez algumas crianças e alguns adolescentes que vêm para a igreja, porque o pai traz, a mãe traz, possam também achar. Para ele, a única hora que apreciava a igreja era a véspera de Natal, porque ele gostava das músicas de Natal, ele gostava dos hinos do coral, e ele tinha uma certa afeição por esse espírito natalino, mas ele não era um cristão. Mais tarde, já tendo tido um encontro com Jesus, uma vez que Jesus havia transformado o seu coração, ele tendo experimentado da graça e do amor do Senhor, Sproul conta que a primeira cerimônia de véspera de Natal, após sua conversão,
foi inesquecível. A sua alma estava extasiada. Toda a alegria de antes fora superada pelo deleite glorioso que agora ele conhecia. Cada cântico tinha um novo significado. As letras dos hinos eram doces para ele, de modo que aquela primeira véspera de Natal, após sua conversão, foi um verdadeiro banquete espiritual, pois ele celebrava pela primeira vez o advento do Salvador. Assim como para Spru, o Natal, para muitos, é esvaziado de conteúdo espiritual. Acha bonito as músicas, vem curtir, afinal de contas a família vem também junto, até se emociona um pouco com as crianças, mas ela precisa, essa perspectiva, esse gosto por essa época do ano e por esses momentos natalinos, precisam ser preenchidos e completados por algo maior. Daí que, se os irmãos bem prestaram atenção no texto que nós lemos, há uma ideia central aqui que nesse texto, nessa perícope aqui, o Mateus ele deixa bem claro. Ele quer apresentar aqui nesse primeiro momento Jesus como o Salvador prometido, o Deus conosco, o Emanuel que está conosco. Então, todo Natal, na verdade, os cristãos, eles do mundo inteiro se juntam e procuram relembrar o nascimento de Jesus. Quer ele tenha nascido nessa época ou não, isso é uma outra discussão, eu não vou trazer hoje, pelo menos hoje não. Mas, como momento de aniversário, é o momento de nós celebrarmos o nascimento do aniversariante. Mas, por que o nascimento de Jesus é tão especial? Por que é que deve ser tão especial o nascimento de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, do filho do carpinteiro? Veremos hoje, então, meus irmãos, e eu vou tentar ser bem breve, porque nós fala agora? Agora sim. Obrigado, Ianzinho. É por causa da concepção do protagonista aqui da história, do aniversariante, desse que nós celebramos. A concepção de Jesus é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Sua concepção é singular. Vejam, a história está contando que José estava alguma coisa parecida com o noivado que nós temos hoje. Esse desposado com Maria, estava Maria, sua mãe, desposada com José, não é um noivado como nós temos hoje, mas era um compromisso, e que as famílias faziam, o homem com a mulher, para de fato concretizar o casamento alguns meses depois. Demorava mais ou menos uns 9 meses esse compromisso, por razões óbvias, porque depois de 9 meses, se a mulher continuasse virgem, casta, então era uma prova de que ela não tinha tido relação com outros homens, pelo menos durante aquele período. E depois dos 9 meses, o homem pagava o dote e era, então, concretizado o casamento. Se uma mulher fosse apanhada em flagrante adultério, se ela fosse apanhada aqui, e a expectativa, a explicação mais lógica é que Maria estava desposada com José. E de repente Maria chega para José e diz assim: olha, José, eu estou grávida. Estou grávida, mas foi o anjo que chegou para mim, falou comigo, e disse que o Espírito Santo me envolveu e eu estou grávida. E era uma coisa que já estava evoluindo o quadro de gravidez. E a primeira explicação na mente de qualquer pessoa
era que ela teria traído José e que ela teria tido relações com outro homem. E se a mulher fosse pega em adultério, que seria a explicação para esse caso, segundo a lei, lá em Deuteronômio 24, ela teria que ser apedrejada, ela teria que ser morta. Mas José era um homem decente. Era tão difícil escutar essas duas palavras juntas hoje, né? Um homem decente. José era um homem decente, um homem justo. E por mais que os casamentos na época tivessem os seus arranjos, mas ele não queria infamar Maria, ele não queria nenhum mal a Maria. Então ele pensou em deixá-la secretamente, uma espécie de divórcio, e que pudesse ser o mais abafado possível, para que as pessoas não soubessem o que ali havia acontecido. E José vai dormir pensando nesse problema. Como muitos pais de família aqui, como muitos homens, muitas mulheres, vão dormir pensando nos problemas. E às vezes nem dorme direito, pensando, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Né? José diz a Bíblia que ele, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe aparece em sonho um anjo do Senhor. E o anjo então traz a explicação para o problema de José. E o anjo traz a explicação e diz: olha, José, não temas receber Maria. Maria está grávida e o que está nela é obra do Espírito Santo de Deus. E há de se fazer talvez aqui um parênteses, porque as nossas mentes corruptas, as nossas mentes imorais, indecentes do presente século podem até pensar que, como os deuses gregos, quem conhece a mitologia grega sabe que Zeus era um devasso. Zeus, ele era o deus grego dos céus, e ele observava a terra, ficava observando a terra, e ele ficava admirado com a beleza das mulheres. E aí ele tomava várias formas. Tem história que diz que ele toma a forma de um touro para possuir uma mulher, toma a forma da chuva de prata, enfim. E pode ser que alguém, ouvindo essa história, mesmo contada aqui na época por Mateus, pudesse pensar nesse tipo de ideia de um Deus que se relacionou de alguma forma teve uma relação com a mulher, mas Mateus deixa claro aqui que não é uma questão de relações sexuais com mortais, mas da ação do poder infinito de Deus agindo sobre Maria. Lucas vai descrever isso dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, de modo que o que está em ti é obra do Espírito Santo. Não é apenas uma questão de criação humana, de junção de dois gametas, de duas células, masculino e feminino. É geração de vida pelo poder do Espírito Santo. É isso que acontece em Maria. Não é apenas criar, é encarnar. É algo sobrenatural, é algo especial, é algo singular. E é por isso que o Natal já começa especial, porque a geração de Cristo é algo singular, do poder do Espírito de Deus. Jesus não é como qualquer outro Deus que o homem tenha inventado. Ele se fez carne. Ele não só nasceu, ele se fez carne e habitou entre nós. E o apóstolo João diz: e o verbo se fez carne. O verbo, a palavra de Deus, que ele não tem começo, não tem fim. Ele estava no princípio antes do princípio de Gênesis. Ele estava ele é da eternidade. Ele estava no princípio na criação, e diz o apóstolo João que sem ele nada do que foi feito se fez. E esse Deus, Filho unigênito, ele se torna homem, ele vem a nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, diz João. Nós vimos a glória nele, glória como do unigênito do Pai. E essa é a ideia aqui, ele é o Salvador, ele é o Jesus, ele é o Salvador prometido. E por isso faz sentido celebrarmos ele ter vindo até nós. Ele não tem certidão de nascimento. Pode até ter genealogia, ele tem logo duas. Tem uma aqui em Mateus e outra lá em Lucas.
mas ele é de eternidade a eternidade. Sua concepção é tão extraordinária. Ele é gerado pelo Espírito Santo e o seu nome é Jesus. Jesus é a palavra grega para Josué e significa Yahvé, Deus é salvação. Yahvé salva. Yahvé é salvação. Por isso, para nos salvar, porque o seu nome identificava a sua missão, ele se despiu da sua majestade, mesmo sendo Deus, e assumiu forma de gente. Ele é Jesus. Queridos, como aplicação desse primeiro ponto, Tertuliano foi um bispo da igreja do norte da África, nos primeiros séculos, ali, século II, século III, e ele diz assim, falando sobre esse nascimento, ele diz, aquele que estava vindo para consagrar uma nova maneira de se nascer, devia ele mesmo nascer de um modo singular. Jesus, ele não só nasce pelo poder do Espírito Santo agindo em Maria, mas ele inaugura uma nova forma de nascer. Aqueles que são nascidos pelo Espírito Santo, aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. E aqui tomando a frase do pastor Hernandes Dias Lopes, quem nasce duas vezes, morre uma única vez. Mas quem nasce uma vez só, esse morre duas vezes. Entenderam? Vou repetir. Quem nasce duas vezes, quem nasce da carne, nasce, mas tem a experiência do novo nascimento, de ser nascido pelo Espírito Santo de Deus, seu coração transformado, regenerado pela obra do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, não só do pecado que nós cometemos, como nós confessamos aqui hoje no começo do culto, mas pelo fato de sermos pecadores. Lembra de Isaías? Isaías chega diante de Deus, lá no capítulo 6 de Isaías. Nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías hoje aqui, mas Isaías chega diante de Deus no capítulo 6 e diz a Bíblia que no ano da morte do rei Uzias, ele estava adorando ao Senhor no templo e ele viu o trono do Senhor e os serafins lá voando com as suas asas e Isaías, ele não sabia o que dizer, ele era um homem bom, ele era um profeta de Deus, ele falava a palavra de Deus. Ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, de um povo mau, mas Isaías, ele diante daquilo, ele não tem outra coisa a fazer senão suplicar o perdão de Deus. Ele diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Nós pedimos perdão a Deus, meus irmãos. Hoje a gente estava comentando no carro que houve uma dinâmica aí que Simone fez no... Não vou dizer os nomes não, viu? Podem ficar tranquilos, meus queridos familiares. Mas Simone fez uma dinâmica na reunião das mulheres que falava sobre escrever num papel, né? Cassandra que manja aí da dinâmica e tal, falar de alguma coisa, não sei, um problema, um pecado, alguma coisa assim, para passar para o outro, mas não precisava abrir, jogava no lixo lá, porque é assim que Deus faz com a gente, age com graça, perdoa os nossos pecados. Mas teve gente que na hora da dinâmica teve dificuldade de escrever, quer dizer, meu Deus, eu não fiz nada de errado essa semana, eu sou uma pessoa tão boa. Mas, mesmo que você se ache assim, querido, você diante de Deus, de um Deus que nasce santo, que é de eternidade a eternidade, um Deus concebido dessa forma, você é pecador, e não há outra coisa que nós devamos fazer senão nos humilhar na presença dele e pedir perdão. Então, aquele que nasce duas vezes, aquele que nasce não só da carne, mas nasce do Espírito Santo de Deus, esse morre só uma vez. Se morrer, morre só uma vez, quer experimentar essa morte física. Mas está esperando para a gente uma glória eterna. A presença plena de Deus, o seio de Abraão. Agora, aquele que nasce só uma vez, nasceu só uma vez, nunca experimentou o nascer do Espírito, esse está destinado a morrer duas vezes. Morrer fisicamente e morrer eternamente e espiritualmente. Por isso, meus irmãos, Natal só tem sentido se nós reconhecemos que Jesus é o Salvador prometido que está conosco. Esse Salvador foi concebido pelo Espírito Santo. Segundo lugar, meus irmãos, no texto, nós temos que Jesus, ele não tem só uma concepção singular, mas ele é também o cumprimento da palavra profética. Veja que
isso aqui Mateus vai bater nessa tecla o tempo todo, no evangelho inteiro. Ele vai mostrar Jesus como esse prometido. Mas é prometido por quem, meu Deus do céu? Às vezes a gente ouve falar das promessas e a gente olha para isso e diz assim, meu Deus, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver conosco? Afinal, essas promessas foram dadas para o pessoal, para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Não tem nada a ver comigo. Mas Jesus, ele é o cumprimento dessa palavra profética. Se nós cremos que Jesus é o Salvador prometido, é porque a palavra de Deus faz sentido para nós e cremos que toda ela é palavra de Deus. Mateus, então, de uma forma também única, ele vai intencionalmente registrar aqui as coisas que aconteceram na vida de Jesus, o tempo que ele caminhou com Jesus, como sendo preditas na palavra de Deus, preditas no Antigo Testamento. Ele vai usar a expressão, está escrito, porque está escrito, ou então, para que se cumprisse. Ele vai usar essa expressão 10 vezes. Só nesses primeiros 2 capítulos que nós lemos, ele vai usar 5 vezes. Veja, no texto que nós lemos, ele diz, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. O versículo 21, ele descreve o que está escrito. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu nome dos pecados dele. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Ele cita Isaías 7:14, a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará pelo nome de Emanuel. Mais à frente, no texto que eu vou pregar quarta-feira, não perca, na reunião de oração, no capítulo 2, falando da visita dos sábios do Oriente, os sábios chegam em Jerusalém, é aquele alvoroço, dizem, cadê o rei que nasceu? Cadê o menino rei que nasceu? E fica todo mundo doido, como assim? O rei nasceu? Nós vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Aí chama os principais sacerdotes, chama os escribas, e eles vão olhar lá os textos, e aí Mateus novamente diz assim, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, está aí versículo 6, do capítulo 2, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Mais adiante, José tem que fugir com Maria e a criança, porque Herodes quer matar as crianças ali. Herodes fica revoltadíssimo com essa situação, ele quer matar Jesus e aproveita para não errar, ele mata todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Olha que cara bom. Aí quando ele pensa nisso, o anjo mais uma vez, chega lá no ouvido de José, no sonho de José, está na hora de ir para o Egito. E aí José vai para o Egito, e aí o Mateus registra aí um texto de Números, capítulo 24, verso 8, que também está lá em Oséias 11:1. Na verdade, Oséias 11:1, um texto em que Deus fala do seu amor para com o seu povo, apesar de sua rebeldia. Deus está dizendo assim, do Egito chamei o meu filho. Mais adiante ainda, nesse mesmo capítulo 2, no último versículo, versículo 23, o texto vai falar de que se cumpriu o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E esse texto é um texto que exige um pouco mais de cuidado, porque não há nenhum versículo bíblico no Velho Testamento que fale isso. Ele será chamado Nazareno, mas aqui os comentaristas, eles concordam que possivelmente essa é uma referência ao chamado de a palavra Nazareno aqui, Nazireu, muito próxima, seria um chamado lá que Sansão teve, que todas as virtudes que Sansão teve podem ser aplicadas a Jesus. O fato é que Jesus a palavra Nazareno significa separado, assim como Nazireu. Então Jesus foi separado, mesmo para habitar num local desprezado como Nazaré, mas desprezado pelos demais, mas separado por Deus para ser o local onde o Salvador cresceria. E não apenas isso, Mateus ele vai falar que Jesus é o cumprimento de tudo que os profetas falaram, que o Antigo Testamento falou, porque através da forma como ele constrói a narrativa do Evangelho. Se não vejamos, ele começa com uma
genealogia. E na genealogia, essa genealogia dá outra pregação, que os irmãos, os pastores aí quiserem depois, o desafio, pregar numa genealogia, porque essa genealogia, ela é diferente das demais. A Bíblia tem umas 40 genealogias, que mostra que o povo de Israel era um povo que tinha isso como um instrumento para poder comprovar a sua origem, o seu ofício. Para você trabalhar no templo, você tinha que ser levita. Então, você para exercer um ofício de sacerdote, você teria que ter uma genealogia que comprovasse que você estava apto para tal. Então, a genealogia era um instrumento importante aqui nessa época. E a genealogia que Mateus registra aqui é uma genealogia bem diferente, porque ele inclui mulheres, e é uma genealogia da graça, porque ele inclui Raabe, que era uma prostituta, ele inclui Ruth, que era uma moabita, enfim, mas ele traz essa genealogia ligando a família de Jesus a Davi e Abraão. E é assim que ele conclui a genealogia, dizendo que há 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, mais 14 do exílio até Cristo, 14. E não vou me ater aos números aqui. Logo em seguida ele fala desse nascimento virginal de Cristo e o cumprimento da profecia de Isaías. Jesus vai para o Egito, fugindo da morte. Percebam a sequência dos fatos. Ele retorna do Egito. Antes ele faz um parênteses, ele conta um pouco de quem é João Batista, porque Jesus vai sair do Egito e vai passar pelas águas do Jordão para ser batizado e vai para o deserto para ser tentado. Lembra alguma coisa do Antigo Testamento? E aí ele vai ser tentado e depois no deserto ele chama os seus 12 e vai para o monte. Mas ele não vai para o monte receber a lei de Deus, ele vai para o monte para pregar a lei, assim como o Filho de Deus, dizendo, olha, está escrito, não matarás, eu porém vos digo. Se você chamar o outro de raca, se você chamar o outro de imbecil, você já matou ele no seu coração, você odiou ele. Não adulterarás, eu porém vos digo. Então essa sequência para um leitor mais atento da história, para um judeu, ou para alguém que conhecesse a palavra de Deus no Antigo Testamento, um judeu daquela época, ele ia ver o escrito de Mateus e ia dar a ideia para ele de que há uma unidade entre a história que foi narrada no Velho Testamento e a história que começa com Jesus agora. Que as coisas que estavam escritas lá atrás, que foram trazidas, não se tratavam de um povo específico, não era a história de um povo. Deus não havia deixado a sua palavra inspirada apenas para registrar a história de um povo, mas tudo se referia a Jesus e ao seu reino. Essa é a chave. Jesus dava sentido verdadeiramente, identidade ao povo de Deus, dava unidade e sentido à história conhecida, com que aquele povo se identificava. Ele dizia, rapaz, então quer dizer que é Jesus. Faz sentido agora toda a história, ter ido para o Egito e ter sofrido o que sofreu e passar por tudo que passou, porque é Jesus, Ele é quem traz sentido, quem traz unidade. Agora todo aquele que crê nele participa desse reino, povo, sacerdócio real, esse reino de Deus. É sobre Jesus que toda a Bíblia trata. O Antigo Testamento, meus queridos, não é uma coleção de histórias desconectadas ou uma porção de lições de moral. E às vezes a gente estuda a Bíblia assim, não é porque isso aqui me ensina a ser mais obediente, isso aqui é a história de José, me ensina para eu ser como José. A gente cantou, um servo, sim. É mais do que isso. Traz lições, sim. Traz eventos, narra história sim, mas é mais do que isso, é sobre Jesus. Jesus traz sentido, ele é o elo de ligação das Escrituras, ele traz sentido à existência de toda a realidade, tudo que aconteceu antes dele, tudo que aconteceu enquanto ele esteve aqui nessa terra, e tudo que está acontecendo hoje, tudo que vai acontecer, só tem sentido por causa dele, inclusive a minha vida e a sua vida. As nossas vidas só encontram sentido em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré.
E por isso, meus irmãos, que olhar para o Natal e só enxergar luzes e festas e motivo de programação especial, confraternização, máscara, sem máscara, história em quadrinho, o que for, início de férias, início de um novo ciclo, tudo isso é muito bonito, mas é muito pouco, isso é muito pouco para quem faz parte do reino. Nós conhecemos o Cristo. Nós conhecemos aquele que traz sentido, e por isso nós celebramos com todo o nosso coração, com toda a alegria. É por isso que nós nos reunimos aqui na igreja, ou como família, nós nos reunimos, e pelo amor de Deus, não deixe esse Natal passar. Se sua família tem pessoas que não são evangélicas, não deixe passar, simplesmente como um momento para comer um peru gordo, ou sei lá o que você vai colocar lá na ceia. Se for muito, chama os presbíteros, o conselho, que a gente não marcou com fraternização também. Mas é mais do que isso. É celebrar a Jesus de Nazaré, que traz sentido, porque nele o Antigo Testamento, toda a história da redenção que foi registrada e toda a história do universo, ela tem sentido, ela tem razão de ser, porque nele a sua vida tem sentido, o seu casamento tem sentido, porque nela faz sentido você ser pai e mãe, nela faz sentido você estar aqui nessa igreja, em Cristo Jesus. Não é porque a UPA é muito legal de participar, ou a MP faz muita programação, ou porque o PH agora está florescendo, bombando aí, está cheio de gente querendo participar. É por causa dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lembre-se da ideia central aqui que Mateus quer trazer. É que Jesus, ele é o Salvador prometido e nós fazemos parte dessa história. O nascimento do Cristo traz sentido, não apenas a narrativa bíblica que aponta para ele, mas sobre Deus estabelecer seu reino através do Salvador, o Rei dos Reis prometido. E em cada momento do desenrolar dessa história da redenção, ele se revela e traz sentido para nós. Fomos inseridos nessa história. Não porque nós éramos os melhores, os mais belos, não porque você era especial, não porque você de fato é único, mas não por isso, não porque você era mais sábio, não porque você era mais forte, não porque seu sobrenome era mais importante. Não havia nada, absolutamente nada na minha vida ou na sua que pudesse atrair a atenção e o grande e inexplicável amor de Deus. Ele nos amou. Ele nos amou. Jesus é o Salvador prometido, concebido de modo singular. Ele é o Salvador cumprindo a palavra profética. E Jesus, ele é, por fim, ele é o Emanuel. É isso que o anjo vai dizer é isso que Mateus vai lembrar aqui de uma promessa lá de Isaías capítulo 7. Ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado de Emanuel. E eu preciso explicar um pouco essa história. Acais era o rei de Jerusalém, o rei de Judá, e Acais estava passando por um momento difícil. O reino do norte havia se unido com a Síria, com Damasco, e eles estavam intentando invadir Jerusalém, invadir a Judá. E Acais estava muito preocupado. Acais não era um rei sábio, um rei bom, era um rei mau, diz a Bíblia, que não afastou os altos, os postes ídolos, era um rei idólatra. Mas Isaías, Deus manda Isaías para lá por causa da graça do Senhor. E diz assim, olha Isaías, capítulo 7, verso 4 de Isaías, ele diz, você não se preocupe com esses dois tições fumegantes, não. Você sossegue, o que você tem que fazer, quando a gente não tem controle sobre as coisas, a gente precisa confiar no Senhor, e é isso que Isaías disse para Acais, aquiete seu coração, espere no Senhor. Mas Acais era um rei incrédulo, e Isaías repreende a incredulidade dele e diz assim, ó, se você não crer, certamente você não vai permanecer. Versículo 9 do capítulo 7. E ele ordena ao rei, pede um sinal.
pede uma prova de que Deus vai fazer, que Deus vai livrar, que Deus vai impedir eles de invadir aqui a Jerusalém. Mas Acais, com grande incredulidade e até uma falsa piedade, ele disse, não, de jeito nenhum, eu não vou pedir nada a Deus. Talvez ele nem acreditasse realmente que tudo aquilo que Isaías estava falando fosse acontecer. Então Deus mesmo propõe dar um sinal para Acais. Na verdade, são dois sinais. Um que ia acontecer uma invasão, mas não daqueles ali, daqueles dois, uma invasão assíria, significando o juízo de Deus contra a incredulidade do rei. E uma outra que era a manifestação da graça de Deus, que é exatamente essa que nós vemos aqui em Mateus registrar. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel. De modo que os leitores desse evangelho de Mateus, quando começassem a ler isso, eles iam lembrar da história de Acais, eles iam lembrar do juízo de Deus sobre Judá, e agora eles veem a manifestação da graça do Senhor. Deus trouxe redenção para o seu povo. Mais ainda, Mateus ele inclui essa promessa do Deus Emanuel no começo e no fim do Evangelho. Ele começa o Evangelho falando sobre isso, a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará de Emanuel. E o último texto do Evangelho, Mateus 28, versículo 18 a 20, especialmente o verso 20, ele diz assim, olha, Jesus se despedindo dos discípulos diz, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis estou convosco todos os dias até a consumação. Eu sou Emanuel. Mateus faz questão de emoldurar o Evangelho, de cercar o Evangelho de ponta a ponta, de começo ao fim, com essa verdade. Tudo que vai acontecer, parábolas, milagres, sermões, tudo tem esse começo e esse fim, está relacionado a essa verdade. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E o que nos leva, então, ao final do nosso sermão, é que esse mesmo Emanuel está conosco hoje. Se Mateus teve essa intenção de iniciar e terminar o Evangelho, então, na minha cabeça, olhando para isso, essa verdade deve emoldurar a nossa caminhada. Essa verdade deve permear todos os nossos propósitos. Quando nós acordamos, isso tem que estar no nosso coração. Deus está comigo. Quando nós vamos deitar, nós colocamos a cabeça no travesseiro e o Senhor nos faz repousar seguro, porque Ele está conosco. Jesus, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, é o nosso Emanuel. Se você tem um projeto familiar, um projeto de família, se você quer ter filhos, se você está pensando em casar, primeiro arrumar um namorado, o que for, isso tem que estar no começo, no fim da sua vida. Isso deve estabelecer as nossas prioridades no trabalho. Jesus está comigo. Desde a escolha da profissão até a aposentadoria, tem que ser pensando, Jesus está comigo. Ele é o meu Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Natal após Natal, mês após mês, manhã após manhã. Essa deve ser a certeza que nos mantém de pé e nos faz repousar seguros. Ele não nos desampara, não nos abandona, não nos deixa à própria sorte. Se você é fiel, Ele se regozija conosco. Se você é infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, é o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,13. E por isso, não podemos viver em pecado. Jesus é o Salvador prometido que está conosco. Ele nos mandou o Consolador. Essa foi a promessa lá em João 14,16. A fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito veio no Pentecostes e está conosco. É a prova, é o penhor da nossa salvação, da nossa herança com Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações.
e é porque Ele é o Emanuel, é que na hora do aperreio, na hora da dificuldade, nós clamamos a Ele. É por isso que quando a gente pensa que o parto vai dar errado, é que a gente junta toda a igreja e coloca todo mundo em oração, porque Ele é o nosso Emanuel. É o Deus conosco, que está presente. E a gente pode não entender, porque as coisas acontecem. E a gente clama a Ele, diz, Senhor, faz a Tua vontade, fortalece-me a fé no coração, porque eu não estou entendendo, mas eu preciso de Ti. Ele é o Deus conosco, que faz com que aquele que entra na UTI, pensando que vai perder o útero, saia normalmente, nem fique internado. Porque Ele é o Deus conosco. Ele é o nosso Emanuel. Mas assim como foi para Acais, a promessa de Emanuel, também há um aspecto de juízo. Para Acais, a incredulidade redundou em cerco e derrota para os assírios. A promessa do Consolador também é clara em estabelecer que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. É por isso que no Natal, as pessoas que não conseguem entender, que não foram alcançados ainda pela graça do Senhor, por esse evangelho da salvação, eles se apegam a figuras como o Papai Noel e fica todo mundo discutindo se vai dar o presente que o menino quer, se é outro presente, se não é, pensando que o Natal se resume a isso. E às vezes tem crente que fica preocupado porque vai dar o presente para o filho e não vai dar e tal, não colocou o presente. Meu irmão, isso não é Natal. O mundo que não conhece a Cristo é que se apega a essas coisas. Um presépio feito de madeira e de pedra, cheio de inconsistências, coloca 3 reis magos. Quem foi que disse que eram 3 reis magos? E quem foi que disse que eles estiveram lá na manjedoura? A Bíblia fala que eles foram visitar numa casa, diz lá em Lucas. Eles foram numa casa, não foram na manjedoura. E fica todo mundo, o Deus menino, adorando um bebê. E se apegando com idolatrias, se curvando a prazeres do tempo presente, ao consumo. Como se a vida se resumisse a esse tempo que nós estamos aqui. Ídolos feitos de madeira, de pedra, de carne e osso. Ele se faz presente hoje através do seu Santo Espírito. Aqueles que não experimentam da presença do Emanuel, aqueles que não creem em Cristo, nem se entregaram ao seu senhorio, está reservada a ausência, não a presença, mas a ausência de Deus em suas vidas para todo o sempre. Em vez de Emanuel, o Deus conosco, experimentarão condenação eterna, uma vida sem Deus nesse mundo, uma vida vazia, sem consolo, sem esperança de vida eterna, destinados à perdição e ao inferno. Queridos, podemos comemorar o Natal, podemos fazer confraternizações, não cancele, por favor, não cancele o seu jantar de Natal, não cancele, mas é mais do que isso. O Natal que nós cremos é o Natal do Deus que se fez carne, aquele que foi concebido de maneira singular. O Jesus que foi prometido desde os tempos eternos e que traz sentido à existência da humanidade e traz sentido à minha vida e à sua vida. O Deus que se faz presente nas nossas vidas, que transforma o nosso coração. A todos creem no seu nome, que se arrependem dos seus pecados e se entregam, confiam as suas vidas nas suas mãos e que experimentam não só no Natal, mas no Carnaval, nas festas juninas, onde qualquer época do ano, experimenta a presença do Emanuel nas suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça de podermos glorificar o seu nome com as nossas vidas, reconhecendo que Ele de fato é o nosso Deus, Emanuel, sempre presente. Vamos orar, queridos? O louvor pode cantar uma música. O grupo Semear pode cantar uma música, enquanto nós estamos
Essa música que o Neto fez fala exatamente desse momento da vida de José, em que José vai dormir aperreado e recebe a orientação do anjo e resolve crer, como nós lemos lá em Hebreus, mesmo sem ver, mesmo sem entender direito, mas crer que a solução, a salvação está em obedecer à vontade de Deus. Vamos